melhor que fossem libertos de todos esses maus hábitos. Mas veja o que ocorre ali no deserto. Deus queria libertar-los mesmo do uso da carne. Veja isso. Veja como é que eles reclamam porque Deus não quer dar-lhes carne. Em Números capítulo 11, nós lemos no verso 4 até o verso 8. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes do Egito. Comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos poros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bdélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e um moinho o moía, ou num gralo o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Amém. Essa última parte refere-se ao maná. Esse pão que Deus descia do céu. Todos os dias iam apanhar pão, ia ser um pão vegetariano, nada de carne. E esse povo começou a dizer: quem nos dera comer carne? Nós lembramos das panelas de carne no Egito. Deus tirou-os da terra da servidão. Deus queria libertar-os desses maus hábitos. Deus não estava dando-lhes carne. Oh, queremos carne, queremos peixe. Deus disse a Moisés: ok, vou dar-lhes o que eles pedem. No verso 18 até o verso 20, encontramos Deus falando com Moisés, dizendo o seguinte: e dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Amém. Esse povo, ao pedirem carne, estava rejeitando a Deus. Deus disse-lhes: vou dar-vos carne até que enfasteis. Irá sair-vos pelo nariz. Querem carne? Ok, vão ter carne. Tenham cuidado com o que você pede a Deus. Não queremos nos libertar dos maus hábitos porque simplesmente gostamos. Não é que agrada a Deus e usamos essas desculpas, tal como eu disse, utilizando mesmo a palavra de Deus, porque estudamos mal a palavra de Deus. E no verso 30, aliás, o verso 31 até o verso 34, a Bíblia diz-nos que Deus deu-lhes carne e nota o que aconteceu. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte colheram as cordonizes. O que menos tinha, colhera 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Kibroth Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Uau! Milhares de pessoas foram mortas por causa da desobediência, porque queriam algo que somente era prejudicial para eles. Deus disse: estou procurando libertar-vos daquilo que é mau. Quero que o vosso apetite se habitue àquilo que é saudável. Mas eles não quiseram. Então Deus disse: para evitar que eu tenha que destruir todas as vezes por causa da vossa desobediência, ok, querem carne, Deus agora dá instruções acerca de animais que podiam comer e não comer, tal como Deus fez com Noé. E encontramos no livro de Deuteronômio certos animais que Deus disse: podem comer esses e não podem comer esses. Deus diz: ok, se vão comer carne, porque não querem libertar-se disso. Querem isso? Pelo menos comem esses aqui que são limpos, porque esses aqui são imundos. Encontramos no livro de Levíticos
descrita a mesma coisa que vamos ler em Deuteronômio, simplesmente com menos detalhes para economizar tempo. No livro de Deuteronômio, capítulo 14, nós lemos o verso 3 até o verso 8. Os animais que Deus disse para comer e para não comer. Presta bastante atenção nisso. Porque há uma característica específica que você pode usar para caracterizar que animais você deve não comer se tiver que comer carne. Mas lembra, isso não é plano de Deus. É por causa da rebeldia dos nossos corações que Deus permitiu comer-nos carne. Mas isso não era o que Deus quis desde o princípio. Eu vou explicar isso ainda em mais detalhes. Mas vamos ler esses versos porque a característica que eu disse é: Deus diz os animais que remoem e os animais que têm as unhas fendidas. Esses são os animais que você pode comer. Se apenas remoe, ou seja, engole e depois volta a mastigar outra vez, se apenas faz isso e não tem as unhas fendidas, esse é um animal que você não deve comer. E o contrário também é verdade. Se apenas tem as unhas fendidas e não remoe, não deve comer. Tem que ter essas duas características. Vamos ler o seguinte, do verso 3 até o verso 8. Nenhuma coisa abominável comereis. Estes são os animais que comereis: o boi, a ovelha e a cabra, o veado e a corça, e o búfalo e a cabra montês, e o texugo, e a camurça e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas, divididas em duas, que rumina, entre os animais aquilo comereis. Porém, estes não comereis, dos que somente ruminam ou que têm a unha fendida, o camelo e a lebre, e o coelho, porque ruminam, mas não têm unhas fendidas, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis nos seus cadáveres. Amém. Vários desses animais nem sequer conheço-os, mas há alguns que são bastante populares entre nós, especialmente o porco. Deus diz: não coma o porco. Ele não é um alimento saudável para ti. Aliás, você sabe que a maior peste que já houve na história não refere-se à peste negra na Idade Média, não. Ocorreu em 1918, após a Primeira Guerra Mundial, e originou-se no porco. Por que é que hoje em dia temos problema com o swine flu? Não vem do porco? Por que é que as pessoas continuam a consumir aquilo que Deus diz para não comermos? Porque agimos conforme as pessoas no tempo de Moisés, no deserto. Quando Deus estava procurando libertar-os desses maus hábitos, eles não queriam. Estavam apegados aos seus apetites. É isso que eu quero, é isso que eu vou comer. Esses animais aqui que nós lemos, Deus diz não come, e é aqueles que Deus diz pode comer. E no mar? No mar nós lemos no verso 9 e o verso 10, características de animais do mar que você pode comer ou não comer, nesse caso peixes do mar. Lemos o seguinte: Isto comereis de tudo o que há nas águas. Tudo que tem barbatanas e escamas comereis. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas não o comereis, imundo vos será. Você entendeu bem? Tudo o que não tem barbatanas e não tem escamas, você não deve comer. Isso quer dizer que a lagosta não é um alimento saudável. Deus diz, não coma lagosta. Aliás, tanto a lagosta como o porco. Você sabe que esses animais, desculpa a expressão, são carros de lixo. Servem para limpar. Comem todas as coisas. A lagosta é o carro de lixo do mar. E o porco é o carro de lixo da terra. Comem todas as coisas. A lagosta, não somente isso, a moreia. Esses mariscos todos, Deus diz, não toque nisso. Não é coisas que as pessoas gostam. Você quer dizer, eu devo livrar-me do meu marisco? Ei, a semana passada, por isso, nós começamos estudando na semana passada, na necessidade de sermos vitoriosos em Cristo. Era exatamente um preparo para o que vamos continuar a falar daqui em frente. Deus quer que nos andemos na santidade. Não é conforme eu penso, conforme eu acho, é conforme Deus diz que devemos fazer, e os mandamentos de Deus são para o nosso bem. Quando Deus diz-nos para não fazermos alguma coisa, é para o nosso bem. Todos estes problemas, o porco tem esses animais, por que é que as pessoas têm que cozer o porco por muito tempo na panela? Porque sabem que tem animais, tem vírus, tem micróbios. Por que é que você vai consumir algo que você já sabe de antemão que é sujo? E esses micróbios não morrem. Eu sei de pessoas que têm vários desses alojados na sua cabeça e não saem. Foram ao médico e o médico disse a essas pessoas que é por causa do porco. Obteram esses micróbios que estão alojados nas suas mentes por causa de comerem a carne do porco.
Mas as pessoas utilizam todas as desculpas para não fazer aquilo que Deus disse para fazer para o teu bem. E quando as pessoas leem isso,